Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou presidente da FIEP Jovem. Ao meu lado está Juliane Gomes, vice-presidente da FIEP Jovem. E na minha frente está Elke Barreto, empresária do ramo da cachaça, grande empresário. É uma honra recebê-la, Elke. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e poder contar um pouco da história do negócio, né? Do que eu vivo há 15 anos já. A honra é toda nossa. A gente sabe que a Sanhaçu, desde o começo, ela, desde que adquiriu a propriedade lá em Xangrande, ela veio com a pegada de trabalhar um produto orgânico. Eu conheço um pouco da história, sei que vocês no começo estavam ainda procurando saber qual produto fariam, e eu queria saber como tudo começou. Bom, meu pai, ele é aposentado da Marinha e ele é físico. E eu costumo brincar, inclusive, que os físicos, eles são meio doidos, né? Tem umas ideias meio revolucionárias. Então, em 1993, meu pai resolveu vender 5 linhas telefônicas. Na época, o telefone era como uma ação, né? Como você tem ações, né, na bolsa hoje. Era realmente um investimento. E aí, com a venda desses 5 telefones, ele comprou um terreno lá em Xangrande. Só que você imagina, 29 anos atrás, Xangrande, a BR não era duplicada, não tinha celular, não tinha internet como tem hoje, né? Então, assim, há 30 anos quase, era um outro mundo que a gente vivia. Então, naquela época, ninguém falava em produtos orgânicos, né? Então, quando meu pai resolveu comprar esse terreno e fazer um trabalho de reflorestamento e de agricultura orgânica, todo mundo achava que ele tinha enlouquecido de vez. Ele pirou, né? E foi assim o embriãozinho da Sanhaçu. Somente 14 anos depois dele adquirir esse terreno é que a gente resolveu, né, empreender, e realmente aí fomos eu e meu irmão, na verdade meu irmão e eu. Meu irmão é engenheiro mecânico, né, e já morava lá, largou tudo. O mais louco da história, eu acho que é meu irmão. Que ele realmente largou tudo, porque meu pai pelo menos já era aposentado, né? E quando acabou a faculdade, ele ainda trabalhou algum tempo em metalúrgica aqui em Recife, resolveu largar para ir trabalhar com a terra, com orgânicos com meu pai, né? Nessa época eles fundaram as 2 primeiras feiras de produtos orgânicos do estado de Pernambuco, e somente 14 anos depois é que veio a ideia, quando ele começou a constituir família, casou, teve filho e tal. E aí a grana dos orgânicos não estava dando para ele manter a família com algum conforto. Ele precisava de alguma coisa a mais, né? E aí foi quando ele abriu a história para a família inteira, todo mundo abraçou a causa, né? E aí fundamos a Sanhaçu. Então, assim, a história de orgânico, de cachaça orgânica, a gente é muito antes orgânico e sustentável do que cachaça. A cachaça veio depois com o tempo. E aí a gente resolveu colocar o nome de Sanhaçu, que é o nome de um passarinho. Sim. Esse passarinho, ele sempre aparece em Mata Atlântica, mas no terreno onde a gente tem a Sanhaçu, quando meu pai chegou lá, era completamente descampado. Só tinham 5, 6 árvores, não tinha energia elétrica e não tinha abastecimento de água. Como, na verdade, não tem abastecimento de água até hoje. A água da gente é própria, né? De poço? Não. A gente tem 2 cacimbas, que não é poço artesiano, é poço. A gente tem captação de água de chuva. A gente tem 3 caixas d'água de 25 mil litros cada de água de chuva, e a gente conseguiu recuperar uma nascente. Com o trabalho de reflorestamento, uma nascente voltou a brotar água na terra, e a gente tem hoje essa fonte de água mineral. Né? E aí, só fechando, para não... que aí o nome Sanhaçu é o nome do passarinho, porque o Sanhaçu voltou a aparecer no terreno. Então a gente escolheu um dos nomes dos animais, né, que voltaram a aparecer para dar o nome da cachaça. Voltaram a aparecer na propriedade devido a esse reflorestamento. Isso, coisa legal. Exato. Eu vou querer explorar bem essa parte da sustentabilidade de vocês, que eu acho muito, muito massa. Que bom, uma história única. Mesmo. É o forte. Esse mês é o mês da mulher, né, Ju? Sim. E a gente tem que explorar um pouco isso aqui no podcast. É exatamente isso, né? Estamos no mês da mulher, e daí nós gostaríamos de saber
como é que é para você liderar um engenho de suma importância no estado, né? Tipo assim, é um engenho que de fato é bem conhecido e predominante, né? Como foi do teu pai, do teu irmão, como é que é assim para você liderar? Bom, a liderança ela não é só minha, é uma liderança familiar, realmente, né? Eu respondo pela área comercial, pela parte de podcasts e Instagrams e comunicação, né? Eu sempre gostei dessa parte, então, na verdade, é uma liderança familiar. Mas, ainda assim, tem muito o meu dedo, né, no meio. E hoje já é mais comum a gente ver mulheres no meio da cachaça, né? Tem bastante. A gente tem um grupo desses grupos de WhatsApp que é lotado, né? Que é o número total, 200 e não sei quantas. E assim, hoje somos muitas produtoras e muitas outras que estão... Tem baruma, né? Na área de coquetelaria, na área de tanoaria, na área de vendas, de embalagem, em todas as áreas que envolvem a cachaça, tem mulher inserida, né? E assim, lá na empresa mesmo, eu não me sinto como única mulher, até porque da parte de produção da gente, quem comanda o Alambique mesmo e quem comanda a loja, a gente tem uma loja de fábrica, são 2 mulheres, não sou eu, né? Então, quem está lá na boquinha do Alambique, e essas 2 funções, meu irmão, que é responsável pela administração, prefere que seja mulher do que seja homem. Eu acho que, assim, os homens, eles são diferentes das mulheres, né? Deus fez bem separadinho, né? Então, cada um tem suas qualidades e características. Não é que... Por exemplo, você estava me contando que é engenheiro civil. Não é que uma mulher não possa ser... A mulher e o ser humano, ele pode ser o que ele quiser, né? Mas, de uma forma geral, a mulher ela é mais detalhista, né? É mais cuidadosa, é mais... Então, para um tipo de serviço de alambique, né? Para um tipo de serviço de arrumação de loja de fábrica e tal, é uma coisa que, de uma forma geral, as mulheres se encaixam, gostam mais e fazem melhor, né? Com isso, um homem pode executar uma função, essa mesma função também enquanto uma mulher ou até melhor, né? Não, com certeza. Mas de uma forma geral, então o meio da cachaça, ele não é, assim como o da engenharia civil, não é um meio majoritariamente feminino, né? É um meio onde tem mais homens. Mas assim, eu nunca me senti... várias vezes eu esqueci que eu era a única mulher no meio, né? Eu tá numa reunião, ou tá numa feira, ou tá dentro de um carro indo para visitar um produtor, indo visitar alguma coisa relacionada à cachaça. E assim, lá para metade do dia que eu olho pro lado e faço, rapaz, só tem eu de mulher aqui, né? Gente, só tem eu de mulher aqui, como assim? Como é isso? Né? Mas assim, para mim isso é muito positivo. Porque, na verdade, eu acho que eu só tenho a consciência de que eu sou a única ou uma das poucas mulheres ali quando eu noto que, digamos assim, eu tô sendo bajulada, sabe? Eu acho ótimo, né? Os homens, eles costumam, pelo menos com a gente, ser muito gentis, cavalheiros, e aí não deixam a gente carregar peso, né? E se estão preocupados com a gente, que a gente normalmente usa salto, e tem as necessidades maiores de ir no banheiro, de retocar maquiagem. Então, assim, eu vejo todo um entendimento masculino, pelo menos no meu setor, né? No setor de cachaça, eu vejo isso. E acho ótimo fazer parte da minoria, né? Se torna um diferencial. Exatamente, né? Se torna um diferencial, é legal, entendeu? E nunca senti nenhum tipo de preconceito, né? Por ser mulher na área, nada disso. Acho ótimo, acho maravilhoso ser mulher no mundo da cachaça. Que bom. Engraçado que você deu meu exemplo. E no mundo da engenharia civil, da construção civil, acontece isso também. Eu imagino que há 10 anos atrás não era assim, né? Não. Era majoritariamente homens. Isso. E hoje em dia, no mundo da construção civil, existem muitas mulheres, inclusive na minha fábrica, existem mulheres, inclusive na produção. Sim. E, assim, realmente tem uma diferença. É que elas têm uma atenção. Como você mesmo citou, cada um com suas características, qualidades, né? E qualidades.
De uma forma geral, a gente está mais ligado na corzinha disso aqui, na organização, de não sei o quê. Detalhe. E o homem, de uma forma geral, está mais ligado no serviço bruto, de força, de a funcionalidade. Na execução, né? Exatamente. Pois é, inclusive a terceira pergunta já está um pouco ligada a isso, né? Porque sobre os desafios, as mudanças econômicas e sociais que a gente teve aí no pandemia e tudo mais. E aí a gente projetar uma empresa para daqui a 10 anos, eu acho que se essa pergunta fosse há um ano atrás, já seria desesperadora, né? Há 2 anos, então. Há 2 anos, então, seria pior. Mas hoje acho que a gente está um pouco mais esperançoso, né? Como é que dá para ver a Sanhaçu daqui a 10 anos? A gente tem coisa boa, né? A gente tem projetos, né? Nada parou pra gente na pandemia. Né? Parou assim a recepção de pessoas, o negócio a gente teve que dar uma mudada, né? A gente teve que se ligar ainda mais nessa área digital, né? Foi aí também que eu entrei mais nessa história de Instagram. Já usava bastante, mas assim aí me profissionalizei mais nessa história. E assim, a gente tem alguns planos, né? Daqui a, acredito que um ano e meio, acho que a gente já tem hospedagem num terreno que a gente comprou recentemente. Que massa. Eu pretendo, se Deus quiser, estar exportando um pouco mais do que hoje, né? A gente exporta, mas é bem pontual, né? E assim, Rodrigo, mais difícil do que você chegar no patamar onde a gente está é a gente conseguir se manter lá, né? Então, assim, verdade. É uma vitória muito grande para uma empresa que conseguiu passar, por exemplo, por essa pandemia, uma empresa pequena que conseguiu passar por essa pandemia sem demitir nenhum funcionário. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem bastante pé no chão, sabe que a gente sai da pandemia, entra numa guerra e não sei o quê, mas, como meu pai diz, minha filha, o mundo está sempre acabando. Né? Desde que eu me entendo por gente, que sempre é uma crise atrás da outra, não sei o quê. Então a gente sempre positivo. Né? Isso, né? E aí eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai estar com o projeto Sanhaçu de turismo bem mais avançado do que hoje. Né? Hoje a gente já é bem reconhecido na área de turismo rural, de turismo para cachaça, tanto dentro do estado quanto fora do estado, mas eu acredito que daqui a 10 anos a gente já pode vislumbrar uma coisa completamente diferente do que tem hoje. E eu digo uma coisa, eu acho que o estado tem um pouco de carência, principalmente naquela região ali, e é uma coisa muito legal. Você fazer a parte de... Você vê isso um pouco na área do vinho, né? Uhum. Você fazer a parte de turismo ligado a uma produção, uma bebida, comida. Você se hospedar onde o produtor está ali. Uhum. Eu acho que tem um comércio muito grande. A hospedagem não vai ser exatamente na sede. Sim. Vai ser a 16 quilômetros. Mas assim, vai ser completamente interligado. Nem sempre é na sede, né? Na própria produção. Né? Isso, até porque a gente não tem possibilidade, os terrenos vizinhos da gente estão sendo loteados, então a gente não tem como expandir exatamente na sede. Né? E, na verdade, a gente também não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabia que ia acontecer uma pandemia, né? A gente não... Mas existem planos. E o plano da gente é crescer mais a área de turismo. Torço muito que dê certo. Já tem um turismo ali funcionando de outras maneiras, né? Sim. Um turismo um pouco mais pedagógico e tal. Isso, que antes da pandemia isso respondia por 40% aproximadamente do faturamento da gente, era bastante, né? As visitas estão voltando, eu tenho que dar graças a Deus, né? A parte de turismo rural mesmo, hoje a gente já voltou a receber cerca de 200, 300 pessoas por mês, e o turismo pedagógico, que durante toda a pandemia, porque o turismo rural normal, do turista convencional, ele oscilou bastante durante a pandemia, né? Os lockdowns a gente realmente fechou, cumpriu tudo que era para ser cumprido, mas teve aqueles períodos de aberto, né? E aí alguns períodos abertos deu uma agitada, né? Lá realmente a gente recebeu bastante gente, outros períodos abertos foram bem tranquilos, as pessoas medrosas, porque apesar de não estar tudo fechado, mas os hospitais tinham índices altos, então todo mundo ficava mais cauteloso de sair de casa, né? Oscilou bastante durante esse período,
Então agora a gente já está conseguindo retomar com cerca de 200 a 300 pessoas por mês. E o período, o turismo pedagógico que foi para zero mesmo, praticamente zero. Imagina. Durante esses 2 anos. E antes da pandemia, a gente recebia em torno de 1.000 pessoas por mês. Só de estudante, né? Então, assim, foi uma queda muito grande, né? Pela primeira vez, depois desse tempo todo, a gente está com a agenda cheia e ainda não é cheia na totalidade. Daqui até dia 10 de junho, eu tenho 700 e poucas pessoas agendadas. Só pedagógico. Né? Então, assim, cresceu, mas você veja, eu recebia 1.000 por mês, agora eu tenho 700 até junho. Abril, maio, 2 meses e meio para ter... Mas isso vai melhorar ainda. Esses 700 ainda tem condições de crescer bastante. Vamos... Com certeza. Agora que as pessoas estão se sentindo um pouco mais... Motivo tem para visitar, né? Motivo tem. A gente Tem. vai De retomar. pessoas lá é 1.000 apenas. O limite, a gente consegue receber até 120 pessoas por período. 120 pessoas de manhã e 120 pessoas à tarde. O segmento do seu negócio é um dos mais importantes, né, na atividade econômica do nosso estado. E para qual a importância do seu negócio fortalecer o mercado como um todo? O associativismo é um dos caminhos para fortalecermos a cadeia. O que você acha dessa alternativa? Desde o começo da Sanhaçu, que a gente gosta muito, a gente sempre namora com associações, Que bom. né? A gente faz parte hoje da Associação de Cachaça, que é a APAR, Associação dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura, né? E a gente já é associado a eles, a Sanhaçu tem 15 anos, acho que a gente já tem uns 12, 13 anos que a gente está com a APAR. E a gente também é associado ao pessoal de orgânicos, né? Os produtores de orgânicos, a Associação Terra Viva de Produtores de Orgânicos. E assim, Juliane, tem uma frase que diz que se a gente quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, se junte. É Verdade. Né? Então, é bem isso para mim. Dentro do setor também, né? Além dessas associações que a gente participa, os grupos de WhatsApp, o WhatsApp realmente foi uma super invenção para... né? Associativista. É verdade. E aí a gente tem vários grupos de produtor de cachaça, né? E assim, a gente é um setor que eu posso considerar, diante de tantas outras pessoas que eu vejo próximas a mim de outros setores, eu considero o setor de cachaça até unido, bem unido. Me parece mesmo. A gente troca figurinha mesmo, de tudo, sabe? Compra garrafa junto, rateia frete, né? E liga para dizer, olha, a tua cachaça tá com preço errado aqui na prateleira tal, entendeu? Então, sei lá, tudo, né? Aproveita a cachaça, troca garrafas entre os produtores e prova, e a gente faz prova cega, e quando o produto está bem positivo, a gente fala pro outro produtor. Quando tem algum erro que a gente tenta também, porque é muito chato, né, você botar defeito no produto dos outros, mas assim, eu prefiro que coloquem os defeitos para mim, né, que liguem para mim e digam assim, olha, eu provei uma Sanhaçu tal, e ela tá com alguma coisa estranha, porque aí eu sei o que houve com aquele lote, eu quero saber de onde é que veio a garrafa, enfim, né? Então, toda essa troca a gente tem dentro do setor, né? Ainda mais sendo um especialista ali que também entende do assunto. Isso, né? Então, assim, essas trocas todas são importantes, inclusive até estelionatário, né? Quando tem um estelionatário no mercado, Sim. Um produtor liga pro outro e faz, fulano não vende a cachaça para fulano, não. Ótimo. Né? A mesma coisa também quando algum distribuidor novo tá uma cachaça lá, sei lá, do Rio Grande do Sul, quer vir distribuir aqui em Recife. O distribuidor oficial da gente aqui é a Galeria da Cachaça, né? Aí ligam pra mim, o que tu conhece o pessoal da Galeria da Cachaça? Aí eu já falo, trabalho com eles já há mais de 10 anos, são ótimos, pagam super bem, né? Botam o teu produto, já passo a ficha inteira. Também, se a pessoa for ruim, eu faço, o fulano dá problema de pagamento, dá não sei o quê. A gente conversa todas essas figurinhas. Então, se você quiser ir mais longe, se junte.
Verdade. Né? E aí o associativismo é uma coisa mais formal para esse tipo de, né, transação que eu estou falando aqui, de debate que eu estou falando aqui. No nosso sindicato nós presenciamos isso mesmo, né? A união faz a força. Temos essa sorte, né, de ter pessoas que nos inspiram, assim, pelo menos no meu caso, acredito que o Rodrigo também. Faz toda a diferença. Eu acho que assim, você abre as portas em primeiro lugar, porque você junta, você consegue abrir as portas dentro da própria instituição, nesse caso aqui da FIEP. Você está no ambiente de negócio e abre as portas para fazer mais negócio. Uhum. Em segundo lugar, eu, como a Goiânia Pré-Fabricados, que é a minha empresa, eu sou um. Então, eu tenho um acesso limitado a um certo tipo de lugares. A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco é uma instituição não governamental que tem acesso a quase todos os lugares. Então, eu, como federação, consigo acessar quase todos os lugares. Uhum. E em segundo lugar, e em terceiro lugar, a gente tem a defesa de interesse. Que o quê? A gente consegue defender nossos interesses perante qualquer coisa que a gente acha injusta, inclusive uma lei, algo que esteja errado. Então, quando você se associa, realmente, você se torna mais forte para fazer negócio, para gerar liderança, para se tornar melhor, para fazer sociedades, para comprar produto mais barato. Então, a ideia, a gente está aqui gravando um podcast de um comitê de jovem empresário que se associou no intuito disso, de gerar negócio, gerar network, etc. E isso é mais um programa que a gente faz nesse sentido de engajar, gerar interesse, trocar ideias. Inclusive, a próxima pergunta era sobre justamente isso. O que você achava da iniciativa desse comitê? Esse comitê começou aqui em 2015. É o que poderia participar do nosso comitê, Juliana. Exatamente. Não sei porque não está presente. O empoderamento feminino lá. Ela já recebe, como a gente falou, bastante jovem lá na empresa dela. Eu queria depois retomar um pouquinho esse assunto, porque recebe de 7 anos, né? Isso, até gente pós-graduação. Até gente pós-graduação. Isso falando do turismo pedagógico. Para falar de case de sucesso de empresa de sustentabilidade, não é isso? Bom, os assuntos são os mais diversos, na verdade. Né? Para a criança, é mais realmente sustentabilidade, meio ambiente, é isso que eles estão interessados. Né? Para o pessoal mais assim, adolescente e até escola técnica, né? A gente fala um pouco já de empreendedorismo, um pouco de sustentabilidade, e aí o restante do assunto ele é mais direcionado de acordo com a instituição de ensino ou interesse do professor. Então, por exemplo, se o professor quer aula de química, de física, né? Então a gente vai abordar o engenho, a cachaçaria, sob esse ângulo. Se é um professor de escola técnica que quer falar sobre segurança do trabalho, logística, né? A gente vai abordar sobre esse ângulo. Se é um professor de universidade, gastronomia e tal, a gente vai... Agora, sempre os assuntos para jovem e para adulto entra sustentabilidade e empreendedorismo. Claro, isso aí criança e cachaça não casa, né? Exatamente. Então teria que ser... Engraçado que então, deu uma evoluída, né? Começou mais com a parte das crianças ali, indo entender um pouco sobre sustentabilidade e tal. Isso, e agora já está na parte técnica mesmo ali, essa parte do a gente tem os dois públicos. Até hoje a gente tem os dois Sempre públicos. Começou com os dois públicos? Sempre começou com os dois públicos. Eu sou formada em turismo e durante 10 anos eu trabalhei no mercado de turismo de Recife. Sim. Fui guia de turismo, né? E então eu conheço o pessoal das agências e tal, né? Modéstia à parte, eu era uma boa profissional de turismo, né? Tanto é que as agências que trabalhavam comigo, a maioria hoje são clientes da Sanhaçu, né? E claro, eu acredito que sejam as duas coisas, tanto pelo meu profissionalismo na época em que eu era guia de turismo, quanto pelo resultado da empresa hoje ser interessante para ser abordado de forma pedagógica, né? Não adiantava eu ser uma boa profissional e a empresa não... Né? Ou então se a empresa respondesse, mas eu tivesse sido uma profissional queimada antigamente no mercado, claro que não iam olhar. Então acho que uma coisa... Casou perfeitamente. Casou perfeitamente. Temos... Então a gente recebe crianças de 5, 7 anos de idade, né?
Inclusive, quando é um pouquinho só mais velha, tipo 10 anos, a gente ainda aborda a cultura canavieira, né? Rapadura, açúcar, né? A história do senhor de engenho, né? Tudo da cultura canavieira. Até hoje, seu engenho mais moderno, né? E completamente diferente daqueles engenhos banguê, não sei o que e tal. É interessante criança ver isso. Sim. Quanto ao público técnico e universitário, que aborda mais esse lado mais profissional mesmo, né? Não que também sustentabilidade não seja profissional de jeito nenhum. Não, claro muito pelo contrário. Muito né? pelo contrário. E é cada vez mais. É cada vez mais. Até para não perder a linha de raciocínio, antes da pergunta de Ju, eu vou justamente perguntar sobre isso, porque a empresa tem vários prêmios ligados à sustentabilidade e à inovação, né? Isso. Aí eu queria saber um pouco mais disso, que eu sei que são vários, as cachaças aqui que a gente vai conhecer daqui a pouco, quase todas pelo menos, são altamente premiadas. Isso. Nos conta um pouco da história dessas premiações que vocês ganharam. A maior parte dos prêmios da gente são prêmios de qualidade mesmo da cachaça, né? Da qualidade de produto. Mas aí tem a parte dos prêmios de sustentabilidade, né? Um dos mais relevantes é o da FGV, que a gente foi considerado uma das 12 micro e pequenas empresas mais sustentáveis do país, né? Pra gente, a gente ficou, né, surpreso com uma premiação dessa. Você imagina, o Brasil é um país continental, né? É enorme. E a quantidade de empresa que tem aqui dentro, né? É muitas. Micro e pequena empresa, aí é que tem mais ainda, e você ser uma das 12 mais sustentáveis, né? Por outro lado, quando eu olho isso, eu vejo assim e faço, poxa, não é que a gente esteja fazendo tanto, mas assim, ainda tem espaço para muito mais, né? Sim. Ainda dá, se a gente é uma das 12, o pessoal devia estar mais engajado nisso aí, porque... sabe? Então ainda tem muito espaço para o Brasil. No dia que o Brasil levar isso a sério, gente, não tem para ninguém não no mundo. Você viu como um afago, mas também como uma autocobrança, né? Em relação ao mercado como um todo. Exatamente. E para nós também, né? Porque como eu te disse, uma coisa é você chegar lá, outra coisa é você conseguir se manter. Né? E aí, se todo mundo tem essa visão, todo mundo cresce, mas quem tá lá em cima fica cada vez mais difícil de se manter. Porque você tem que crescer junto com a maré toda, né? Eu não tenho dúvidas que já é um diferencial para vocês, né? Porque, assim, tem diversas cachaçarias e vocês são parceiros de vários, mas, assim, além da sustentabilidade, além de tudo isso que você falou, todos esses diferenciais, o que mais diferencia, assim, o produto de vocês, assim, o que é que você vê diferente dos teus parceiros, como eu percebi que você tem eles como parceiros? Juliana, o que mais diferencia a gente é a história da gente. Porque, assim, sustentável, orgânico, quando a gente entrou, a gente foi, sei lá, eu posso estar entre as 10 primeiras cachaças orgânicas do Brasil. Hoje, eu acho que já são mais de 100 orgânicas, né? Sustentabilidade, hoje, como eu falei, graças a Deus, cada vez mais as pessoas estão pensando nisso e tem muito espaço para isso. Então, assim, a gente tem sustentabilidade, mas tem várias outras que tem. Qualidade, a gente tem qualidade, atualmente eu acho que são 35 ou 36 prêmios. Menina, é muito chique a pessoa não saber mais quantos prêmios tem. Eu acho que isso é meu sonho, assim, concretizando. É verdade. Mas, enfim, são mais ou menos 35, 36 prêmios de qualidade. E tem outras cachaças... Dá pra fazer um stories disso aí, viu? Vai dar view. Tem outras cachaças que tem mais ou menos a mesma quantidade, um pouco mais, um pouco menos, né? Enfim, e você ter 38 ou você ter 50 prêmios já não é mais tão diferente, porque você já consagrou a sua qualidade, né? A gente é o primeiro engenho do Brasil movido a energia solar. Mas hoje você já tem várias outras cachaças com parques fotovoltaicos muito maiores do que o nosso, muito mais relevantes do que o nosso, né? A gente é a primeira cachaça do Brasil com selo de envelhecimento sustentável. Mas a gente é a primeira, mas já tem outras, né? Então não é um diferencial real, né?
eu acredito que o diferencial seja a nossa história. Seja... O pioneirismo, né? Isso, o pioneirismo, seja a história de meu pai ter trocado as 5 linhas telefônicas para comprar o sítio, e quando chegou lá não tinha água e hoje a gente tem uma nascente, e tudo isso, né? Todas essas somas aí que são o diferencial. E assim, eu vou lhe dizer, eu não só acho que esse seja o grande diferencial da gente, esse é realmente. Porque quando a pessoa visita a Sanhaçu, quando acaba a visitação turística da Sanhaçu, mesmo as crianças, todo mundo está encantado. Né? E está encantado pelo quê? Porque todas essas outras coisas não é fácil, mas assim, é possível encontrar no mercado. Né? Então não seria realmente um diferencial. Mas a história é a história de cada um, a história da gente é única. Né? A sua história é única, a história de Rodrigo é única, a história do pessoal que está filmando é única. Né? E a gente consegue contar a história da gente bem. Né? E a gente conseguiu também escrever uma história legal. O pioneirismo e todas essas outras itens aí que falou, que é um somatório. Eu fiquei impressionado com o pioneirismo, assim, desde o começo. Não sei se você não comentou aqui, né, ainda, mas a gente comentou antes, nos bastidores, você trazendo lá 2 células fotovoltaicas embaixo do braço. Isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, passar 3 meses, eu tinha 18 anos. E eu lembro quando eu recebi um e-mail do meu pai, nessa época, se tinha celular, né? Eu lembro que a gente usava o Mirk, não é da tua época não. Eu usei, viu? Eu usei. Eu tenho 35. O Mirk. E aí eu lembro que meu pai veio com essa história de trazer placa fotovoltaica. Quando eu li aquilo, eu fiz danou-se, o que o velho tá arrumando? Meu Deus, ele endoidou de vez. E aí foi lá, meu tio, né? Eu tava na casa do meu tio tava em função diplomática pela Marinha nos Estados Unidos. E aí meu tio foi atrás da placa fotovoltaica dele na internet e tal. Foi entregue em casa e eu voltei de lá pra cá, parecia 2 pranchas de surf embaixo do braço. E essas placas estão no sítio até hoje, estão na Sanhaçu até hoje. Eu concordo muito que isso é o diferencial. Né? Você abrir as portas, né? Para todo um mercado que vem depois. Pois é, e aí essa semana eu estava comentando com meu pai dessa história de você ser pioneiro, né? É muito bom quando dá certo. Mas assim, a gente foi pioneiro em várias coisas que deram certo. As que deram errado você não fica nem sabendo, né? Porque assim, a quantidade de tentativas de outras várias coisas e que não rolou, entendeu? E que a gente perdeu tempo, dinheiro, energia. É exatamente sobre isso a próxima pergunta, né? Porque assim, nós sabemos que qualquer negócio a gente tem, nos esforçamos para dar certo, né? Uhum. Mas assim, qual foi a dificuldade que vocês enfrentaram? Assim, tipo, como foi que vocês conseguiram superar? Assim? Bom, no começo era muito difícil para mim e para meus pais. Otto ficava mais lá na produção. A questão de preço e de a gente ser desconhecido. Desde que a gente começou no mercado de Pernambuco, a gente era a cachaça mais cara de venda, né? E aí eu lembro quando eu dizia assim, alguém perguntava, né, qual é o preço da cachaça e tal, eu dizia, sei lá, tipo R$20. Aí a pessoa fazia a unidade ou a caixa, né? E era a unidade. E assim, para quem está começando e quem tirou todo o dinheiro do bolso e que vendeu as coisas e que investiu, né, tudo que tinha num negócio, e aquilo ali é seu sonho e você está dando toda a qualidade, todo o amor, todo o carinho, você sabe que aquilo ali é um bom produto, você realmente acredita naquilo ali e você receber vários nãos é muito difícil. Né? É muito difícil. E vocês não podiam perder a qualidade, né? Tipo assim. Não, a gente não... Assim, preço. Sobretudo o ideal, né? Exatamente. De fazer orgânico, de fazer sustentável. Se você... É uma lição bem empreendedora essa. Se você tem certeza que você está dando o seu máximo, que você está fazendo o seu melhor, que o seu produto é de qualidade, insista. Verdade. Persista. A consistência é que vai te levar ao sucesso. O mais dia, menos dia, vai ter retorno. Mas eu lembro de eu chegar em casa e eu olhava assim, fazia,
Meu Deus, eu era funcionária pública da Prefeitura de Bezerros. Essa frase aí é para gravar no podcast. Verdade. Essa frase Eu aí nem foi sei boa. qual foi a frase. Mas eu assimilei. Essa frase aí é uma frase inspiradora. Pra mim. Inspiradora. Mas, e se pedir pra eu repetir, eu nem sei o que é. Mas, Grava pô, aí. Sabe aquelas que você bota no título assim do YouTube? Aham. Pra chamar a audiência? Não desisti. Mas, várias vezes eu chegava em casa e eu fazia assim, meu Deus, eu larguei tudo, né? No comecinho da Sanhaçu, eu ainda conciliei o meu trabalho da Prefeitura de Bezerros, que eu era concursada, né? Com a de empresária, empreendedora. E aí o negócio começou a dar um pouquinho certo e tal, e aí eu pedi licença não remunerada, tem um nomezinho, né? Que são 2 anos, 3 anos, e depois eu pedi a exoneração do cargo. Licença sem vencimento, lembrei. Você tem um tempinho, né, para pedir licença sem vencimento, e aí quando eu olhava assim, eu fazia, meu Deus, eu pedi licença sem vencimento, não sei o quê. Depois, quando eu resolvi largar tudo, você olha assim, faz, quando será que vai dar certo? Né? Porque um dia vai, não é possível. Um dia vai, se você tem certeza do que você tá dando o seu sangue por aquilo ali, né? Espírito empreendedor, né? Não tem outro caminho senão o sucesso, o êxito. Não tem para onde correr. Agora, muita gente desiste porque não é fácil. Né? Não é fácil você viver os 5, 6 primeiros anos da Sanhaçu, a gente vivia com salário de estagiário. Né? Quem chupava cana, assoviava e fazia tudo era eu e Otto. Né? Meu pai e minha mãe sempre ajudaram. Hoje em dia, a ajuda deles é mais psicológica, sentimental, não sei o quê, porque os coroas já estão com 75 anos. Sim. Né? Mas que são 15, ajudas. E sim, lógico. Né? Inclusive Com conselho. Com certeza, né? experiência. Mas assim, a gente também não tinha quem indique, a gente não vinha de uma família produtora de cachaça, a gente não vinha de uma família produtora de nada, de indústria, né? Meu pai era funcionário da Marinha, né? Funcionário público, minha mãe dona de casa, então a gente não tinha esse histórico de comércio, o traquejo do comércio, a gente não tinha nada disso. Então assim, isso foi bem difícil e vencer isso é só você ter certeza que você está fazendo o certo, o melhor, que você está prezando pela qualidade, que você está sendo justo com todo mundo, que você está entregando o melhor para o mercado e você insistir, persistir, você ir lá e vai, não foi, tá aqui, foi. E no fundo, esses clientes que queriam comprar por preço, agora vocês de fato nem é muito interessante, porque qualidade é mais importante. Né? Quem por preço vem, por preço vai. É verdade. Entendeu? Porque a gente não entrou no mercado para ser a cachaça mais barata do mercado. Também não entrei para ser a mais cara. Né? Eu entrei para ser a melhor. E hoje eu sei que eu não sou e não vou ser a melhor, porque o melhor não existe. O que é melhor para mim pode não ser para você. Né? Pode ser que você preste um serviço maravilhoso de engenharia civil para um cliente, mas o outro tem uma outra visão, e apesar do seu produto ter qualidade, não serve para ele. Né? Então, esse é o melhor que você pode ser, né? Exatamente. Esse é o melhor que você pode ser. Essa frase aí é uma frase que até Cortella fala muito, é você entregar o melhor que você pode entregar. As condições e aí que você já tem. é o melhor. Isso. E é isso aí. Inclusive, a gente já está entrando aqui antes de a gente ser apresentado aos produtos, né? Tem 2 perguntinhas aqui para a gente terminar. Que a Sanhaçu já é parceira nossa aqui, do Dia Sem Imposto, ela está marcando presença. E a gente sabe que cachaça sofre muito, né? A carga tributária. São das maiores do país, né? Bebida alcoólica, jogos, cigarro. São as mais altas. E aí a Sanhaçu, que é uma cachaça premium, cachaça orgânica e tudo mais, quando no Dia Sem Imposto do nosso mercadinho, ela fica naquele precinho das cachaças mais baratas de todas. Né? Precinhos módicos, e tanto que são os primeiros produtos a serem retirados lá do mercadinho. Então, a gente tem, né, reformas tributárias aí para tentar unificar os impostos e tudo. Então, primeiro, queria que você desse uma opinião sobre o que você acha do Dia Sem Imposto. Como é que você vê essa questão da carga tributária em cima do produto no Brasil?
Qual seria uma solução? Como é que você vê? Bom, o dia sem imposto, eu acho que é uma fagulhazinha arretada para o governo se animar e colocar, tu até dissesse um nomezinho técnico que eu não sei, de você colocar na nota fiscal quando a gente compra qualquer produto, vir determinado, discriminado, né? Imposto único, no exterior chama de IVA, né? Que aí venha os impostos que você paga discriminados na nota fiscal, bem destacado. Isso. E o preço do produto. Então você, sei lá, você tem esse celular aqui, ele custa R$1.000 e você está gastando mais, sei lá, 800 de imposto. Você está bem ciente de que os 1.800, os 800 são de imposto. Isso. E no Brasil a gente não tem essa clareza, né? Isso. E o brasileiro, a gente sabe que paga muito imposto, são aí cerca de 6 meses de trabalho Quase 6 meses. Do brasileiro médio, né? De trabalho só para pagar imposto. E mesmo com esse número assim bem alto, né? Bem alarmante, a gente não tem essa consciência do tanto de imposto que a gente paga. Não tem. Né? E eu acredito que com um negócio desse, uma iniciativa do Dia Sem Imposto, se conseguisse um dia ser discriminado o imposto na nota, né, você teria mais esse choque. E aí teria mais gana de cobrar para os governantes, né, para onde de fato vai o imposto, né, e qual é o retorno que a gente está tendo disso. Tem um negócio que diz também que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então você ia ter a real noção do quanto está saindo do seu bolso, o quanto era para você pagar e você, né, não paga, né? E para onde é que o dinheiro está indo? Seria ótimo. Porque, né? na verdade, isso mesmo. Se fosse dessa forma, né? Ele sente na hora que ele paga o imposto de renda, né? Vamos supor, uma pessoa que recebe um salário, ela sente na hora que paga o imposto de renda ali. Mas ela não sente que na hora que ela recebe o salário já é descontado o imposto, algum imposto ali. Sim. Na hora que ela compra o produto já é descontado o imposto. Tudo que ela faz na vida é descontado o imposto, por isso dá esses 5 meses e tanto. Nossa pauta do Dia Sem Imposto é dizer o quê? Olha, o Brasil cobra uma alta carga tributária, certo? Cobrar uma alta carga tributária é necessariamente um absurdo? Depende. A Dinamarca cobra bem maior que o Brasil. Pois é, mas dá retorno, é aquela história. Vamos fazer o seguinte, pode cobrar ainda 10% a mais do que cobra de mim, mas aí me dá saúde de graça, o que promete, faz o que tu promete, educação de graça. O problema é o retorno. Segurança, né? A gente não precisa pagar nada por segurança, porque carro com alarme, casa com grade, é seguro de carro, é seguro de casa, é seguro... Pelo amor de Deus, você paga todos os impostos, depois você paga todos os serviços que os serviços que os impostos vão pagar. O problema é o retorno que não tem, entendeu? O que acontece na realidade é o seguinte, você paga os impostos e depois paga segurança, colégio, transporte, tudo que os países que pagam alta carga tributária maior do que o Brasil, você não paga. Então aquele imposto, ele serve só para custear a máquina pública. Então a gente, alguém tem que bater. Né? Lógico que nosso humilde Dia Sem Imposto aqui, que já é um evento que tem uma certa proporção local, é uma forma de reclamar. Dizer que, inclusive, o último foi na véspera do aumento de imposto estadual. E a gente reclamou bastante. Então é uma forma de você dizer, a gente paga tudo isso e não recebe nada em troca. Vamos ajustar isso daí. Vamos fazer pelo menos uma reforma. Não é que a gente não receba nada em troca, é injusto, né? A gente recebe pouco em troca. Mas a gente não recebe proporcionalmente ao que a gente paga. Pouco em troca. Nada é demais, mas é pouco em troca. Porque a pessoa se empolga, né? Porque é tão pouco que não dá pra É tão pouco que vai chegando tangencia mas nada é demais. A gente tem sistema de segurança, tem sistema de transporte, tudo isso tem um preço. Mas por que você fala assim? Então, e aí quando você compara com os países que têm a carga tributária do Brasil, não vira nada, entendeu? Eu acredito que uma das ações era essa de um dia, não é um dia sem imposto, mas estar discriminado na nota fiscal de tudo que a gente comprar, o quanto a gente está pagando. Exatamente, aí iria sentir. Eu acho que isso faria com que as pessoas cobrassem mais e que esse retorno fosse
mais justo, mais genuíno, mais né, que existisse mais esse retorno aí. Né? Tem um dos impostos que eu sou danada da vida, que é substituição tributária. Que quando a gente vai vender daqui para outro estado, a gente paga substituição tributária. Gente, pelo amor de Deus, é o mesmo país. E quando passa de um estado para o outro, também tem que pagar ICMS de novo. São umas coisas então, que... aqui na casa... Aqui para vir para o nosso dia sem imposto esse ano, tá? Espero que marcará a presença de novo, né? Isso é uma das coisas que na casa que a gente debate bastante. É um ambiente, inclusive, falando mais uma vez de associativismo, né? Que luta para que a gente consiga alguma reforma nesse sentido, né? É claro que a nossa força é limitada, mas é uma força no sentido de viabilizar a nossa sobrevivência como empresário, que também é a sobrevivência dos empregados, né? Mais de 90% da população brasileira é empregada de empresas privadas. E aí volta a história do imposto, não sei o quê, que quando a gente não tem essa, né, essa diferenciação do que está pagando de imposto, a gente acha na cabeça da gente que a gente gastou, sei lá, R$170 essa garrafa daqui. Aí a gente acha que esse dinheiro todinho está indo para o empresário. E aí a gente tem no Brasil essa mentalidade de que empresário é rico e é malvadão. Porque ele ganha todo o dinheiro e gasta. Né? O meme. Né? É a ideia que se tem, o que o povão, né? que a massa do Brasil tem de que empresário é o malvadão porque ganha a grana inteira, né? E massacra o empregado. E esse exemplo aí é um exemplo perfeito para não ser isso, porque esse exemplo aí é mais de 80% imposto. Todos os produtos que estão aí na mesa é mais de 80% para o governo. Você fica com menos de 20%. É mais de R$80. Eu sei que dói. Dói até pensar nisso. E aí, quando escutam uma história dessa que eu falei, que você passa 5 anos, 6 anos com salário de estagiário, acha assim, empresária, tá chorando, não sei o quê, tá nadando em dinheiro, não sei o quê. Gente, na prática, a teoria é outra, né? Tem que ter muita coragem. Para empreender no Brasil, tem que ter muita coragem. A chance de ruína é muito maior do que a chance de sucesso. A realidade é que a maioria dos que tentam se endividam. A maioria dos que tentam entram em ruína. Eu não sei os percentuais não, mas eu sei que são bem altos os percentuais de empresas no Brasil que nasce e quebra. Não é um. É mais de 50%. É bem mais de 50%. Mas vamos lá para a última e depois já que estamos falando finalizar. tanto em impostos, né? Como é que está o posicionamento agora da Sanhaçu frente a outros mercados internacionais? O que falta para capitalizar mais esse negócio fora do Brasil? A gente já tem alguns clientes fora do Brasil, mas são bem pontuais, as vendas são bem pontuais. E aí a gente tem um problema de ser uma empresa muito pequena, né? E cada país ele tem uma norma de importação, né? Então, se eu vou exportar para o Canadá, é completamente diferente dos países da União Europeia, que é completamente diferente de algum país da África, que é diferente dos Estados Unidos. Então, cada um eu tenho que estudar a legislação local para conseguir compreender isso aí, né? E me adequar ao que eles pedem para conseguir fazer a minha exportação. Para exportação, para quem não sabe, é zerado os impostos, né? Os impostos que a gente paga aqui são zerados. Mas, por outro lado, o país importador, ele cobra impostos altíssimos para importação. Isso é normal, que é proteção de política nacional. Do mesmo jeito que aqui, produtos que vêm de fora para cá, eles pagam uma carga tributária alta, que é para não haver tanta concorrência com os produtos locais, né? Isso é prática mundial, né? Só que assim, você imagina que tem, né, tira os impostos daqui, tá? Digamos que a cachaça de R$170 baixa e vira uns R$40, R$50. Mas aí você tem aduaneira, você tem frete para outro país, que é caríssimo, né? E aí você coloca isso tudo, ela já vai chegar no outro país por, sei lá,
eu falei 50, aí chega com uns 70, 80. E aí vai os impostos de importação, né, de lá. E aí isso aí já passa, volta para o mesmo preço ou até mais do que o preço que é vendido aqui, né? Enfim, e por a gente ser pequeno, a exportação ela é mais interessante para a gente quando ela é conjunta com as outras pessoas da mesma área, né? Que aí a gente consegue fracionar um container, né? Porque a produção da gente de 20 mil litros, se brincar, não cabe nem um container. Então não tenho como exportar um volume alto, porque eu não tenho essa produção tão alta assim, né? E quem importa lá, normalmente, são grandes importadores, porque movimentações internacionais de pequenos volumes acaba saindo muito caro. E aí uma cachaça de R$170 aqui chega, sei lá, nos Estados Unidos por $200. É essa a conversão no final das contas, né? Realmente cachaça lá não é barato. Disso tudo, né? Mas assim, eu acho que antes de... a gente gostaria e trabalha para exportar mais, até por uma política realmente da empresa, né? Você fica mais seguro com o mercado, você tendo... Se a economia do Brasil vai mal, mas fora está tudo bem, você tem para onde escapar a sua produção. E vice-versa, se lá não está bem e a nacional está... É bom você ter outras frentes além do próprio mercado local, né? Mas assim, uma coisa que eu costumo dizer é que a gente precisa fazer muito dever de casa, sabe, Juliane? Porque no Brasil, na verdade, apesar de a gente ser o maior consumidor de cachaça do mundo, somente 1% do que é produzido no Brasil é exportado, né? A gente ainda consome muito mais cerveja do que cachaça, né? E ainda existe um estigma, um preconceito com o cachaceiro. O cachaceiro, quando a gente fala o cachaceiro, a pessoa já coloca na cabeça que é alcoólatra, bebarrão e gente que faz besteira, né? Que dá vexame, tá? Agora, se eu falo pra você o cervejeiro ou sommelier de vinho, aí você já faz uau, né? É verdade. Mas verdade. O cachaceiro... Existe isso. Né? E, cachaça, vou beber cachaça, pessoal. Isso, né? E assim, o preconceito que eu não tive ou não tenho por ser mulher, eu tenho por ser cachaceira, né? Acontece de, às vezes, eu chegar num bar, né, e tá eu e o namorado, né? Atualmente eu tô solteira, por sinal, pode mandar o currículo aí. Tô brincando, mas eu tô solteira realmente. Mas tá eu e o namorado, ou eu e um amigo, né? Se tô eu e um homem na mesa, né? E a gente pede um suco e uma cachaça, a cachaça normalmente o garçom serve para ele e não para mim. Verdade. Né? E aí eu acho que é mais uma coisa da cachaça do que por eu ser mulher, entendeu? Porque se fosse um vinho, talvez ele servisse para mim. Se fosse uma dose de uísque, talvez ele servisse para mim. Mas como é cachaça, tu tá entendendo que o problema não tá exatamente na mulher, né? Pode até ter um percentualzinho. Tem né? algumas bebidas que são consideradas de mulher, outras de homem. O uísque talvez fosse pra ele, a vodka fosse pra tu. Tem essas coisas aí. Mais né? comum, né? Mas tem essas... num casamento, quantos casamentos você já foi pra estar servindo cachaça? É difícil. Né? É bem difícil. Quantas formaturas você já foi pra estar servindo cachaça? Né? Na novela, quando você vê aquela cena glamourosa e tal, das pessoas ou estão bebendo vinho, ou uísque, ou champanhe. Gin tônica. Mas cachaça, não. Né? Cachaça ainda é uma coisa, na cabeça de muitos, de bebida de baixa qualidade. Feita para embriagar, né? Feita para embriagar, né? Sem qualidade, sem embalagens bonitas, sem história no fundo, sem tantos prêmios, na cabeça da maior parte do povo. Quando você fala em cachaça, você não vê isso. E aqui. como é que você pensaria em quebrar esse estigma? Talvez se juntar
com barmans e tudo, para fazer alguns drinks, para ir entrando na cabeça do pessoal, a cachaça como uma bebida que é uma bebida da moda. Porque primeiramente você tem que servir, porque você pegar o gin puro, pessoal, o gin, por exemplo, é uma bebida Muito que não era forte. zero consumida. Aham. Aí você começou a fazer alguns drinks, aí caiu no gosto do pessoal. Você não acha que isso seria um caminho, por exemplo? Porque a cachaça, quantos sabores ela tem, quantos formatos, o drink tudo. realmente é uma forma de aproximar, né, o público da bebida. E, inclusive, eu acho que é o único coquetel brasileiro que está na carta de bartender mundial é a caipirinha. Né? Caipirinha tem em todo canto. Isso, mas na Associação Mundial de Bartender, para você conseguir ter uma carteirinha internacional de bartender, você precisa saber fazer decorado uma caipirinha. Ah, sim. Que tá lá na Em carta Dubai de tem drink, caipirinha, em qualquer canto tem caipirinha. na carta de drink dele, né? E aí existe uma receita oficial de caipirinha e tudo. Eu acho que o drink é uma forma de aproximar. Mas assim, o setor tem feito um trabalho. As pequenas empresas têm se empenhado bastante, né, nessa divulgação positiva da cachaça, né? O mercado como um todo tem evoluído, você vê que as embalagens têm mudado, né? Você vê que as embalagens têm mudado, você vê que tá tudo mais visualmente também, né? Brilha um pouquinho. Mas assim, o que eu considero é que precisa desse trabalho por mais tempo, né? E a gente precisa vigiar um pouco de quem fala mal de cachaça, né? E eu acho que a informação, o que eu faço no Instagram, por exemplo, da Sanhaçu, né? A informação é o melhor caminho. Eu digo que a gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? Você jamais vai ser apaixonado, sei lá, pela tecnologia do iPhone se você nunca usou, se você não conhece as utilidades daquilo ali. É verdade. Né? Você não vai se apaixonar, amar a sua esposa se você não conhece ela de uma hora para outra, assim. Né? Você não vai amar engenharia se você não conhece engenharia. E vamos combinar, o brasileiro não conhece cachaça. É verdade. É verdade. O brasileiro, ele sabe a diferença de um Cabernet Sauvignon para um Merlot, para a IPA, a Vines, mas ele não sabe sequer que Umburana, Freijó e Jequitibá Rosa são madeiras de envelhecimento que podem envelhecer cachaça. Que é uma coisa tão brasileira, é a bebida nacional, né? A bebida alcoólica que acompanha a história do Brasil, genuinamente, é a cachaça. Cachaça tem denominação de origem do Brasil. Você só pode fabricar cachaça no Brasil. Se eu pegar a minha fábrica da Sanhaçu e colocar no vizinho ali na Argentina, eu já não posso mais chamar de cachaça, né? Então o brasileiro, ele não conhece cachaça. Você chega num restaurante e pede uma caipirinha, o garçom pergunta de vodka ou com vodka, com cachaça ou com saquê. Meu amigo, caipirinha é com cachaça. Não pode ser com outra coisa. Caipirosca é com vodka e saquerosca é com saquê. Isso. Caipirinha só pode ser com cachaça. Não, mas esse tipo de informação ajuda muito a... E aí não sabe a diferença de cachaça e aguardente, não Eu já sabe tô com nada. vontade de tomar cachaça esse final de semana. Mas eu vou tomar. Já é certo. Mas assim, Eu acho muito pra gente forte. até ir pegando gosto, vamos conhecer um pouco mais delas? Vamos, Das deixa eu que só estão aqui. rebater o teu forte aqui. Cachaça tem o mesmo teor alcoólico de uísque. Mas eu não tomo uísque. Pois e se você realmente não aprecia destilados, né, assim, acha os destilados fortes, é possível você colocar com a tônica, é possível você colocar diluir em drink, uma caipirinha, um rabo de galo, tem tantos outros drinks com cachaça. Se bebe vodka, bebe né? tudo. Isso Você possível. pode colocar gelo, você pode colocar um gelo com aromatizado, sei lá, de coco, de capim santo, na cachaça. Ótimo. Né? E aí vai diluir Vou lá e experimentar. não vai ser tão
Lá na Sanhaçu a gente faz uma caipirinha com café, que é muito... Aí é que entra o barman, sabia? Ele vai abrindo o paladar das pessoas para começar a fazer os drinks com cachaça e daí você entrar no mundo da cachaça mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu também. Eu acho que se vocês orientassem... Mas, a gente claro, orienta. Assim, alguns compram a ideia, né? Mas eu acredito mais realmente nessa história do conhecimento, levar conhecimento para o público, de uma forma geral. Os dois. Porque o que acontece? Que já foi discussão minha com o barman muito. A gente tem uma super parceria com o Senac. Os professores do Senac, inclusive no curso de bartender, eles levam sempre... Tá na grade do curso de bartender, tá uma visitação técnica na Sanhaçu. Isso faz parte da carga horária deles lá. Então, até chega ao bartender. Mas e aí, quando vai chegar no público, que ele tá lá no bar, e aí o público chega assim, você quer uma... Não, eu prefiro com gin. Não, eu prefiro com vodka. Não, eu prefiro... Não, com cachaça eu não quero, não. O preconceito tá lá no público. Mas o pessoal acha que vai com pitu. Se ele oferecer com Sanhaçu, se ele oferecer uma cachaça premium, talvez funcione. Entendeu? O que é uma cachaça premium, original, é o jeito de oferecer, às vezes. Muitas vezes pode ser o jeito de oferecer. Pode ser o jeito de oferecer, porque o cara, tem com gin, mas tem com a cachaça premium, original, pernambucana, envelhecida, em barril, não sei. Aí o cara quer, é o jeito de oferecer. Pois é, eu acho que assim, a gente precisa de todas as frentes trabalhando a favor, claro. Entendeu? Né? Mas de todas, a que eu mais acredito é em você educar o público. Então, assim, para Sanhaçu, fonte de educação é direto o Instagram e direto você vai na Sanhaçu, tem uma visitação turística, que é um tour guiado de 1 hora, que quando você acaba o tour, é impossível você estar olhando a cachaça do mesmo jeito. Eu acredito. Eu já não estou olhando do mesmo jeito. Depois dessa aula de tudo, de entender um pouquinho mais, desde o pré-podcast até agora. Juliana queria conhecer os produtos, né? Sim. Qual é a mais antiga? Essa daqui, a armazenada em tonel de Freijó. E nessa embalagem, essa foi a primeira embalagem que a gente usou de cachaça e até hoje é a mais vendida da linha da gente. Freijó é uma madeira da Amazônia que transfere pouco gosto, cor e cheiro para cachaça. Então, uma cachaça branquinha, essa aqui também é Freijó. Eu vou colocando aqui pra frente, que a gente vai mas visualizando. você vê que ela não é tão branca quanto essa. Se você colocar essa do lado dessa daqui, você vê que essa aí é um off-white. É um amarelinho bem clarinho. E essa aí é branca. Tá pegando, né? Essa aí é a origem, que ela é a origem de todas as outras. Antes de toda a cachaça levar madeira, levar envelhecimento, ela era daquele jeito ali. Aí essa daí é a Carvalho. Carvalho é a única madeira estrangeira que a gente trabalha. Né? Esse carvalho da gente é carvalho americano. A maior parte das bebidas do mundo são armazenadas em carvalho. E esse é um grande diferencial da cachaça, que existe possibilidade de você armazenar em aproximadamente 40 tipos de madeiras diferentes. Já as demais bebidas é praticamente só carvalho europeu, carvalho americano, né? Bem pouco. Essa aí é a umburana. A umburana ela tem umas notas de canela e especiaria, um sabor mais adocicado e tal, mas ela não leva açúcar. É a própria cachaça, a própria madeira que dá esse tom na cachaça, né? Esse tom mais adocicado. E ela harmoniza muito bem com o bolo de rolo, que é patrimônio do estado de Pernambuco. Isso aqui já é patrimônio material do estado de Pernambuco. E essa daqui é uma edição especial, é a 365. Foram feitas somente 365 unidades, uma para cada dia do ano. Você vê que no gargalo dela tem uma data. Então, essa aí eu acho que é 11 de janeiro. 11 de janeiro. Só existe essa 11 de janeiro. Né? E aí são 365. Foi feita uma por dia, não, né? Uma por dia. Foi mesmo? 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro. Nossa. E assim por diante. Das 300 a gente começou a vender em janeiro. Ela está custando R$297. E hoje só tem 100 unidades. Maravilha. Então, você só compra direto com a gente. Não tem
distribuidor, representante em outro lugar, não. Você só compra direto com a gente. Aí pode comprar pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, direct do Instagram. Fomos no Comitê de Jovens Presentes, fomos para Minas. E lá, né? É o antro da cachaça. É verdade. Aí foi quando eu conheci mais, porque várias pessoas daqui pediram para eu trazer. Vocês têm alguns clientes lá? Tem, a gente trabalha lá com a Cachaçaria Nacional, que é o maior e-commerce de cachaça do Brasil. A gente trabalha com a Savana, que é uma distribuidora de cachaças, também uma das mais antigas do Brasil. E com a Cachaçaria Trilha Real, que é a loja de cachaça mais... Eu ouso a dizer que é a loja de bebidas mais bonita do Brasil. É linda, eles têm 2 lojas, né? Uma no mercado, não sei os nomes direito, eu vou sempre a Belo Horizonte e a outra em Nova Lima. São 2 lojas lindas, e aí lá eles só vendem cachaça. Que massa, E é cachaçaria linda, Trilha Real. Trilha Real. É linda a loja. Eu acredito que eu até vi, nós fomos lá no mercado, tinha várias, né? Então tinha algumas bem organizadas. É. Mas muito obrigado pela aula. Ai, Aula Gabi. sobre cachaça. Uma simpatia mesmo, assim, a gente aprendeu sobre sustentabilidade, sobre raça de manter o negócio do começo até o final, visão, e no final a gente teve uma aula de cachaça aqui, a gente vai tomar um pouquinho mais desse produto genuinamente brasileiro. Convido vocês também a ir lá na Senha Sul. Já quero agendar. A gente funciona de domingo a domingo, de segunda a sexta. É preciso no mínimo 4 pessoas para fazer agendamento, e sábado, domingo e feriado a gente já tem alguns horários pré-estabelecidos, porque sempre dá gente. Eu vou, tu vai? Também. Então Vamos tá combinar, fechado, o Comitê vamos de Jovens combinar. Empresários. Pelo menos todos, 4 daqui. Né? Massa. Vai ser Valeu. um prazer. Abraão Muito já obrigada. foi algumas vezes. Foi um prazer receber uma aula aqui de sustentabilidade, aula de raça, Verdade. para manter o negócio. No final a gente aprendeu sobre as cachaças. Eu tô com vontade de tomar cachaça de nossa semana, que é uma bebida genuinamente vamos lá. brasileira. Que bom, para mim passou super rápido o tempo do podcast, adorei. Foi realmente um bate-papo, foi bem descontraído. Nem parece que eu tô trabalhando, né? Para mim também não pareceu, não. Verdade. Então, pessoal, agradecer a Elka, a Ju, tá aqui com a gente. E esse foi mais um Papo de Negócios. Até a próxima.